Tudo Celular, aqui com o Fábio Ramos, CEO da Axor, empresa de segurança online, que apresentou um relatório de ameaças digitais, de como o Brasil está inserido nesse contexto de vulnerabilidade. Fábio, você menciona até no seu relatório que um crescimento exponencial do número de ataques. Eu queria que você repercutisse como foi esse estudo primeiro. Legal. A gente começou a coletar dados há aproximadamente 1 ano e meio e a gente observou que esses dados que eram usados no dia a dia para o nosso trabalho traziam insights bem importantes em relação ao movimento, essa atividade criminosa online no Brasil. Nós começamos a analisar os dados e trabalhar eles de uma forma diferenciada para poder extrair esses insights, e a gente verificou então, como você mesmo percebeu ali, que existe um crescimento bem expressivo no volume de incidentes ligados principalmente a atividades criminosas fora do perímetro, mais ligadas aos consumidores de empresas, e que isso tem um impacto não só para as empresas em termos de reputação, mas para a sociedade da informação, porque na verdade somos nós, as pessoas que circulamos na internet todos os dias, e a gente está à mercê a centenas de tipos de golpes diferentes, né? Todo mundo conhece alguém que já caiu num golpe, e a gente percebe que conscientizar as pessoas e trazer à luz essa informação pode ajudar a salvar diversas pessoas. Perfeito. Um dos golpes mais famosos e comuns é o de phishing, né? Que ele está muito associado a consumo e a uma relação muito íntima que o brasileiro tem com a internet no momento de consumir produtos. Como você observa o crescimento do phishing nesse período? O phishing teve um crescimento, como eu comentei, superior a 200% ao longo do ano, com o surgimento de casos, um volume bastante grande de casos no varejo online, no e-commerce. Normalmente assim a gente observa que o phishing acontece em maior escala, normalmente em datas comemorativas, Dia das Mães, Black Friday, no Natal. Mas é interessante observar que o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior volume de casos também, né? E por que o Brasil tem um volume tão grande de casos? Está muito ligado à nossa cultura. O brasileiro, no geral, ele confia muito. Ele, primeiro, é um cara muito conectado, ele está muito na internet, ele consome muito digitalmente, mas ele tem, talvez, uma característica que é positiva do nosso povo, né? Que é feliz e confia. Esse excesso de confiança faz com que os estelionatários consigam sair à frente e gerar golpes importantes contra as pessoas. E você falando nessa característica do brasileiro de confiar, uma outra é a pouca preocupação com senhas e com segurança. Vocês mencionaram aqui que a maior parte das senhas são muito fáceis, sequências numéricas. Como é que vocês chegaram a esse estudo? Como é que foi a observação desse fenômeno? Eu acho que é interessante, assim, o brasileiro, ele realmente não é muito preocupado, e não é só com a senha, com seus dados, né? Teve um estudo que foi feito por uma equipe de pesquisa de uma universidade que oferecia dinheiro em troca de dados de pessoas, e as pessoas na rua aceitavam entregar seus dados em troca de R$50. Né? Então você mostra que realmente a preocupação é muito pequena. Nós coletamos todos os dias milhões de sinais de credenciais. Credencial é sempre o conjunto, um e-mail e uma senha, e nós analisamos isso utilizando alguns algoritmos, porque identificar que uma senha não é uma coisa trivial. Se você pegar, por exemplo, um arquivo na internet, tiver numa coluna e-mail, numa outra coluna uma informação, essa informação pode ser um nickname, pode ser um CPF. Então é necessário uma inteligência para processar esse dado. Nós processamos esses dados e, através dessa análise e desse volume gigantesco de dados que a gente coleta, a gente conseguiu ver padrões de senhas dos brasileiros. E como eu mostrei, uma das senhas top no ranking é 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e por aí uma sequência de senhas que são realmente triviais. Perfeito. E, além desse conjunto de credenciais, uma notícia que foi muito recorrente, a gente noticiou bastante no Tudo Celular no último ano, foi o crescimento de exposição ou vazamento de dados das pessoas. A que se deve esse crescimento, e assim, relacionado também a instituições importantes, sejam de varejo ou instituições públicas? Por que esse crescimento tão grande? Legal. Bom, acho que isso tem um pouco a ver com as fraturas do crescimento, né? Então, o
crescimento da internet e o que a gente chama de transformação digital no mundo é basicamente empresas que não tinham tradição em tecnologia começaram a implementar projetos de irem para o digital com uma velocidade muito grande, e tudo que é rápido, né, todo o ciclo de desenvolvimento que ele é muito rápido, ele não permite testes da forma como devem ser feitos. E isso tem muito a ver com a pressão do mercado, dos acionistas, das empresas. O que a gente percebeu é que o crescimento dessa exposição ele tem a ver com justamente as empresas aumentarem a superfície de exposição, né, que é aplicativos, páginas, usarem o digital com a falta de cuidados até às vezes básicos de configuração de sistemas internos para não deixar o dado exposto. Por fim, 70% dos brasileiros estão sempre conectados à internet, eles usam hoje o mobile como seu principal meio de conexão, né? A conexão saiu do computador e foi para o celular. E o celular ele não tem as mesmas funções de segurança que um computador, por exemplo, tinha há uma década atrás. Como manter o brasileiro mais seguro para navegar e continuar fazendo suas coisas, mas com essa preocupação maior com segurança? O celular ele realmente está sendo muito visado pelos criminosos, porque os criminosos sabem que numa telinha menor ele consegue ludibriar, até usando um domínio falso, a pessoa talvez não seja tão atenta como ela está no caso de um computador. Ela está com a atenção dividida, ou está caminhando, ou está no meio de transporte, enfim. Existem diversos artifícios e tecnologias que ajudam a pessoa a ter um nível maior de segurança. Eu acho que primeiro, o mais básico de todos é ter um celular com um sistema operacional sempre atualizado, porque as empresas geralmente são muito rápidas em manter os sistemas seguros. E o segundo é usar um cofre de senhas, tá? Não digitar a senha no celular. Existem diversos cofres de senha, que são aplicativos que você não precisa ficar manuseando a senha. Uma última dica que eu dou, que é bem legal, tem um site chamado minhasenha.com. Você entra nesse site, você digita o seu e-mail e ele lhe diz se a sua senha foi vazada e qual é a senha que está exposta na Deep ou na Dark Web. Dessa forma você consegue saber qual a senha que está exposta e, obviamente, proteger todos os sistemas que utilizam essa senha. Muito obrigado, Fábio. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.